Querido amigo Jesus, que bom estarmos participando desse trabalho, que nos orienta e nos fortalece no nosso atendimento aos meus irmãos menos esclarecidos. Senhor, protege toda essa equipe espiritual, protege todos que participam desse trabalho e que possamos cada vez mais aprender para melhor servir. Que a paz de Jesus continue conosco, que assim seja. Assim seja, filho. Então a prece foi feita. À medida as pessoas vão chegando, boa noite a Mari, boa noite a Messias. Boa noite. Boa noite, Mari. Boa noite a Carmen. Boa noite, pessoal. Boa noite, Messias. Boa noite, Carmen. Boa noite. Boa noite. Somos 6 por enquanto. Aproveitando para fazer o resumo aqui do nosso capítulo. Mais um aqui. Joelma, aliás. Boa noite, Joelma. Boa noite. Peço só para desligar o microfone aí, quem puder. Aqui tá um aguaceiro. Eu moro aqui também. Então, nós estamos no capítulo 21. Estamos finalizando ele hoje. Espíritos dementados, onde vimos André Luiz e o seu amigo Vicente, ambos que foram médicos na Terra, estão em pleno curso de preparação, de especialização para trabalhar com espíritos enfermos. No caso de André Luiz, se preparando junto com ele no Centro de Mensageiros do Ministério da Comunicação, vai trabalhar nos bastidores dos centros espíritas, a quem nós chamamos dos espíritos amigos, espíritos trabalhadores da casa, junto aos encarnados. E quando eles vão passar uma noite, já que a Terra está em guerra nesse período aqui, e o bombardeio magnético de matéria mental é muito denso, e eles não têm preparo para vir à Terra, eles vão passar do capítulo, quem tem o livro sabe, não tem separação, mas quem estuda sabe, que é do capítulo 16 até o capítulo 33, naquela região que chamamos de umbral, até chegar no objetivo deles, que é o estágio em um centro espírita na Terra. Enfim, então são 3. Boa noite. Boa noite. Boa. Espíritos que não sabem que morreram, né? Essa é o primeiro, entre aspas, né? Primeiro material humano que eles vão lidar. Vocês vão lidar na Terra, no centro espírita, acompanhando os encarnados, vagando pelas ruas, nos umbrais, espíritos que não sabem que morreram, né? A obra são 14 obras, junto com o livro Desobsessão, onde a gente já vai ver outros espíritos, né? Os perversos. Esses aqui não são perversos, são espíritos que não sabem que morreram, ligados aos seus interesses da Terra. E, como vimos, eles, vai citar aqui, que acordaram de um grande sono, né? Julgam-se ainda encarnados. O capítulo seguinte, eles já passaram pelo capítulo seguinte, os que dormem. Então esses já despertaram, mas ainda não têm consciência de que encontram-se desencarnados. Ouvimos Aristarco, ouvimos Malaquias, ouvimos a Senhora. E aí, vamos ler aqui agora, onde paramos. Na Terra, eles são considerados pessoas absolutamente saudáveis, mas na dimensão espiritual e para o doutrinador, na mediúnica, eles são espíritos enfermos da mente. Usam um termo da época, espíritos dementes. Eles são portadores de um transtorno mental, porque não sabem nem mesmo que morreram. Então o doutrinador, que está aprendendo também, junto aqui, como todos nós na leitura, compreende
que o irmão escravocrata é um enfermo. O outro que da herança que desejava lesar os primos, embora está mentindo, é um enfermo. E a mulher, preocupada com as filhas, é balela pura. Ela desejava matar o marido. Todos são doentes, mas não são perversos. Perversos veremos nos outras obras, né? Principalmente, se Deus permitir, no livro Libertação, nós vamos ver como é que um espírito age com perversidade e outros, né? Esses aqui não. Então vamos lá. Cadê? Vou repetir esse trecho, né? Não é crime interessar-se alguém pelas atividades rurais, pela recepção de uma herança, pelo bem-estar da família, mas, então, eu repeti isso porque a gente se preocupa com isso quando está encarnado. Não é crime, né? Também eu falava com o Ferreira, com o livro dos médiuns na casa dele hoje, mostrando o capítulo Perguntas que se devem fazer aos espíritos, questão 290, se não me engano, em diante. Os espíritos ajudam a gente nas coisas materiais, está lá no livro dos médiuns, conforme a intenção, não para estimular a nossa cupidez, a nossa ambição, mas os espíritos, aliás, Kardec, né? Kardec, quando ficou desempregado, perguntou: como é que eu vou ficar vindo 2 reuniões pelo centro desempregado? O que é que o Espírito de verdade, Jesus, coordenando a obra, diz a ele: nós vos ajudaremos, só se nós não lhe amássemos, para não lhe ajudar. Então Kardec fez o quê? Começou a ter alunos, onde ele começou a ensinar alunos, apareceram vários alunos para ele dar aulas particulares. E aí ele se alegou que não tinha tempo. Aí ele voltou. Os Espíritos de verdade disseram: há tempo para tudo. Há tempo para tudo. Se não deseja, boa noite, não deseja continuar, o que Deus quer não paira na cabeça de um homem. Outro lhe substituirá. Kardec encontrou um tempo, né? Porque ele faliu 2 vezes, 2 empresas que teve foram 2 falências provocadas. Então ele ensinava as pessoas que o Espírito de verdade ajudou, endereçou alunos para ele. A gente vai ver isso no obra de André Luiz também, bem clara sobre isso. Então vamos lá. Mas no fundo, né, estou repetindo só, não vou comentar muito, que eu já falei, comentamos. Mas no fundo, o velhinho que reclamava terras, né, que é Malaquias, e escravos, nunca pensou senão em tirania no campo. O senhor de escravos, o fazendeiro rico, o cavaleiro que aguarda a herança, deseja lesar os primos, e foi Aristarco. E a senhora que se revelou tão interessada pelo ambiente doméstico, desencarnou quando pretendiam envenenar o marido às ocultas. Conheço-lhes os processos um a um. Acordaram de longo sono na inconsciência e julgam-se ainda encarnados, supondo igualmente que podem dissimular as pretensões criminosas. Bom, se eles tivessem consciência, como Carmen tem, como Joelma, como Ivonete está buscando, sabe que tudo que está encoberto na fala do Cristo será revelado. Tudo que se encontra sem coberto será revelado. Isso é patente, não é algo subjetivo, é objetivo. Você, de frente de um espírito elevado, ele faz uma auscultação da sua alma, da sua intenção. Então não tem como esconder. Se eles estivessem conscientes, como é que ele ia pretender ainda dissimular? Como é que eu vou dissimular algo a um espírito elevado? Se ele para, como André Luiz no livro Nosso Lar, né? Querendo um emprego no gabinete do ministro, e o ministro para e fica um demorado tempo olhando para ele. Ele está pensando: você quer um emprego, mas você quer ser médico. Ele: eu quero, mas não tem condições. Aí ele ficou murcho, porque ele ausculta com profundidade, coisa que os espíritos inferiores só vê a aura, só vê a plataforma, aquilo que eu projeto. O espírito prevê a intenção, vê lá com profundidade, né? Então o vidente vê a aura, né? Então, ele ainda tem um processo na mão, o processo, as fichas de todos na mão, da encarnação toda, né? Todos os favores que foram feitos e todos os equívocos que esses cometeram
Isso o doutrinador na mediúnica é impossível ter, né? Não tem. Então ele só tem a intuição, como foi dito aqui na último encontro. O acordar de longo sono é o capítulo seguinte. A realidade é o quê? Esses estão melhorados, já acordaram, embora ainda julgando ainda encarnados. Eu estava assombrado, André Luiz, expressando minha profunda admiração, perguntei: esses doentes demoram-se aqui? Como alcançaram o posto? Gentil como sempre, Alfredo respondeu: foram recolhidos em pior estado. Já estiveram em pesado sono durante muito tempo e vão readquirindo a memória gradativamente, até que possam ser encaminhados aos institutos magnéticos de Campo da Paz, a fim de receberem maiores auxílios e necessários esclarecimentos. Nosso lar, quem vai para esses campos se não me engano, é Laura, que vai acessar o esclarecimento. Ela só consegue ter acesso a 2 reencarnações durante os 30 a 40 anos. Na segunda ela para, não pede mais, porque ela viu que ela estava melhor. Para que eu mergulhar a cabeça em querer saber como eu era? Cada reencarnação que ela volta, ela é pior. Então, Mário, nesse caso aqui, esse aí, escravocrata, ele no caso, esse aí que eu identifiquei, né? Pelo período histórico. Esse daí, no caso, está dormindo há mais de um século, né? Provavelmente ele deve ter, não dormindo não, ficado no umbral, né? Depois ele foi recolhido e ele foi colocado em estado de sono, até que ele pudesse acordar. Deixa eu botar aqui a pessoa, paulatinamente, né? O sono é pesadelo, né? Ele passou dormindo depois do resgate, no caso. Resgate, né? Eu fui acho que já falei aqui, tratamento com o Divaldo Franco, quando eu comecei, os amigos espirituais levou para um posto de socorro desse em cima de Salvador. Eu nunca esqueço, né? Porque esse sono, quando a gente volta para o corpo, o guia traz e magnetiza as nossas áreas de memória no cérebro. André Luiz vai explicar isso no livro, acho que Missionário da Luz. Eles magnetizam a nossa memória para que quando a gente se encaixa no corpo, a gente não esqueça. Por isso que eu não forço minha cabeça. Eu durmo, não me lembro, acabou. Não é para me lembrar. Mas me lembrei, é porque foi provocado pela magnetização, a gente chama de passe, né? Que os amigos espirituais fizeram. Então, quando eu fui, eu me recordo que as pessoas não sabiam que eu ia morrer. A mulher, a primeira coisa que a senhora que eu subi, um lugar tudo de treva, quando olha aquele lugar lindo por dentro, e quando eu subi aquela rampa, o refeitório no lado direito, as primeiras enfermarias no lado esquerdo, conduzido pelo espírito familiar, já reencarnado, Guilherme, professor da zona rural, ele magro, alto, me subi na rampa, uma mulher perguntou: você veio da Terra? Aí ela, por quê? Aí o guia falou: é porque você está com cordão fluídico. Ele falou comigo, e aqui ninguém tem. Aí ela perguntou: ô meu filho, me arranja um cigarro, eu não estou suportando mais, me arranja um cigarro. Eu falei: ô senhora, eu não fumo. Aí o guia falou: converse com ela no banquinho. Aí eu falei: olha, eu bebo. Eu não bebia, mas eu vou deixar de beber. Fumar nunca fumei. Ela: mas é difícil, eu estou tentando, mas eu não aguento, estou de enlouquecer. Embora eles me dão adesivos, né, aqueles adesivos do mundo espiritual, né, os adesivos de nicotina. Há uma entrevista de Emmanuel, muitos anos antes de surgir os adesivos de nicotina. Eu tenho o livro. Ele dizia que o mundo espiritual já utilizava isso, para que as pessoas suavemente pudessem terminar aquilo ali, se adaptar. Então, esses postos de socorro, para mim, ou para a maioria de nós, é uma verdadeira bênção de Deus. Se a gente conseguir ir para a colônia, é porque a gente tem mérito, né? Mas aqui são postos, muitos vão reencarnar daqui mesmo, esperando que não sejamos nós. Então, aqui o capítulo se encerra, né? Cadê? É isso. Então, ele vai falar agora de 3 quilômetros de pavilhões. Veja que posto de socorro, né? Onde só tem gente dormindo. Esses já acordaram. André Luiz já conheceu os melhorzinhos.
que já Mas, acordados. Mari, nesse caso aqui, desse senhor, que eu não gravei o nome dele, que é escravocrata, esse senhor, a senhora que estava tentando matar o marido e o outro que queria passar a perna nos parentes, esses três aí, todos eles foram colocados em sono induzido, foi? Porque pelo que você falou... É muito comum isso, natural. é o mais comum isso. Eles não têm condições de despertar. Então foram recolhidos das zonas onde se encontravam de umbral. E, por mérito dele, todo mundo, porque eles não são perversos, o mérito daqueles que os amam, eles foram conduzidos a sono. É muito comum. Tinha uma senhora no Semente de Luz, me foge o nome, foi logo quando eu conheci, entrei no Semente de Luz, e ela travou amizade com minha mãe, e ela frequentava a mediúnica que eu nem jamais pensava em frequentar. E quando aí depois eu frequentei, aí ela já estava bem velhinha e desencarnou. E o médium Marcel Mariano, também atuante do Semente de Luz, que hoje vai substituir Divaldo na Mansão do Caminho, atualmente, né, quando o Divaldo desencarnar. Quando as pessoas perguntavam por ela, ela passou, segundo revelação do médium a todos nós e outros médios, 2 anos dormindo. E ela era médium do Centro Espírita. Por quê? 2 anos? Foi em uma câmara dormindo. Por quê? Porque os parentes dela que moravam aqui na 3 eram todos evangélicos. Levaram ela para o enterro, não permitiram que os espíritas fossem e diziam que mamãe, infelizmente, a gente ama mamãe, mas mamãe está no inferno. E ficavam bombardeando a mente dela, ainda com saudade da mãe, é natural, filho, mas que infelizmente a mãe está no inferno. Então, por mérito dela, Marcel Mariano falou isso lá, nunca esqueci, que ela ficou 2 anos dormindo para não ser perturbada pelos pensamentos esquecerem dos um parentes. pouco ela, né? Então é isso. Você agora compreendeu, ela tinha muito mérito para não ser bombardeada, porque se Ivonete pensar em um parente agora aqui com muito sentimento, mas ele encontra isso, não tem internet mais veloz. Aliás, Emmanuel diz isso. A gente pisca o olho, uma piscada só equivale a 7 vezes mais a velocidade da luz, né? A velocidade da luz, aliás, que é 300 mil km por segundo, em uma piscada de olho ela deu 7 voltas e meia, já é comprovado pela física. Se o ponto de luz saiu enquanto eu pisquei o olho e abri, ele deu 7 voltas e meia em redor do planeta Terra. Aí perguntaram a Emmanuel, o pensamento não tem comparação. Então, se Ivonete coisa, esse pensamento chega ao parente. Ele pode estar em qualquer região do mundo espiritual. Aliás, a gente já viu aqui, né, que a Terra influencia até os planetas circunvizinhos. É por isso que ele abriu o capítulo Informações e Esclarecimento. André Luiz está se informando e se esclarecendo. Porque como é que eu vou ajudar alguém se eu não me informo? Os espíritos elevados são altamente informados. Teve um acidente aqui, eles são informados na hora, no mundo espiritual. Você vê isso no livro Ação e Reação. O avião cai em São Paulo, 14 pessoas morreu. Na mesma hora, os guias são informados, vendo lá, num telão, num data show, que é uma revelação do livro, não existia na Terra. Eles fazem, pegou um objeto quadrado, fino, retangular, que é o notebook, pegou um objeto que amplia a imagem, data show e notebook, livro Ação e Reação, e eles viram ao vivo o acidente, os corpos despedaçados. Eles só não ficam na mente comentando aquilo, e aí fomentam a equipe para ajudar. 6 foram resgatados, os outros não tinham condições, não tinham merecimento, tinham que ficar ainda vinculados aos seus despojos, correndo, feito louco. Livro Ação e Reação. Então, como é que a gente não vai se informar do que acontece no mundo? Tem gente que não assiste TV, assiste jornal, não assiste nada. Você se informa, mas não guarda aquilo ali e não repassa o mal. Então, você abriu aí, Ivonete? Pode falar. Foi. Eu gostei do que você falou. Me responda uma coisa. Você disse o quê? Os espíritos são informados. Então, no caso, acontece acidente com uma pessoa, digamos assim, comigo. Aí são informados lá. Os espíritos que têm capacidade de voltar, eles têm como, no caso, ao receber a notícia, ele viu em ajuda do parente? Uma velocidade que nem tem comparação. Então, o que é a comparação?
que é a velocidade da luz, que ninguém atingiu, nada de 300 mil quilômetros por segundo. Né? Então, imagina uma piscada de um olho. Os cientistas fizeram isso, né? Disparando, embora não tenha que... Só as ondas eletromagnéticas que viajam a velocidade, ou a quase velocidade da luz. Mas os espíritos na hora, primeiro que você tem um guardião e tem um familiar, né? Fora os simpáticos, né? Que você atraiu na sua jornada. Os espíritos que simpatizam, que têm afinidade com você, que gostam de você. E eles registram aquilo na hora. Então você já tem esses. Fora aquelas equipes especializadas, né? Que vão lhe ajudar. Não, coisa. Todos são ajudados. Suicida são ajudados antes para não se suicidar. Mas o livre-arbítrio. Então ninguém morre só. Né? Qualquer acidente sempre terá alguém velando por nós. Um livro que a gente poderá estudar no futuro. André Luiz, Sexo e Destino, né? E aí eu tô aqui. Sobre isso, fala sobre o acidente de Copacabana. Esses que são os anjos guardião de cada pessoa que estava no avião, já passa a informação para o mundo espiritual para vir uma equipe de resgate. Outro livro, quem lê a série de André Luiz fica impressionado, né? Uma menina de 10 anos, Evelina, chorando, com a madrasta dela doente, né? Ela se ajoelha e faz a prece. Ô minha mãe, ajuda a minha madrasta, porque ela está doente, eu não posso mais estudar, eu não posso mais nada, ainda tenho que cuidar dela, do meu irmãozinho. Se ajoelhadinha no chão, acho que 8, 9 anos. O livro começa assim. Na hora, Clarencio, um ministro, registra o pensamento, os guias-chave. Há uma prece que Bezerra que fala assim, uma prece que fura telhado, chegou até nós de uma criança. Aí o telão mostra o local. Tudo aqui é monitorado, tudo, sem exceção. É um grande Big Brother. Há um livro espírita sobre isso. É um grande, todo local é monitorado. Tudo que está passando aqui, não está só aqui. Não está passando para várias dimensões espirituais. O que a gente está fazendo aqui agora. Então, aquilo ali, eles viram, e aí eles montam uma equipe. Eu começo o livro, acho que é Entre a Terra e o Céu, para ajudar a menina, que está pedindo a mãezinha dela, chegou no ministro. Por que chegou no ministro? Porque a menina não é vidente. A doença da madrasta, quem está provocando é Odila, a mãe dela, que morreu e voltou com ciúme do marido que botou outra em casa. Ela está grudada no centro humeral e no hipotálamo, sugando toda a vitalidade da mulher. Rapaz! Toda. Você dá passe? No livro vai dizer que não. O André Luiz já está estudado, né? Quer aplicar passe? Não, meu filho. Se você desligar ela agora, a encarnada morre. Aí vai um médio passista, aqueles que onde veja aplicando passe, vai. No livro está lá, se aplicar passe, ela morre. Porque é quase uma possessão. O espírito está grudado. E a menina orando. A mãe nem vê a filha de tanto ódio dentro da casa. Só vê o objeto do ódio, que é a madrasta que tomou o marido dela. Ela esqueceu que ela já está morta, né? Por isso que André Luiz quer especialistas. Ele não quer pessoa que faça as coisas como... Ele quer pessoas especializadas. Por isso que as obras vieram à Terra. Então, a gente viu, fechando o capítulo, algo que eu vou tirar muito profundo desse capítulo, porque é no dia a dia, embora ele está citando aqui, e eu grifo aqui quando é: toda vez que centralizamos nossa mente em propósitos inferiores, estamos desequilibrando nossa mente e densificando o nosso perispírito. Para mim isso aqui é uma lição. Se eu tiver mágoa, meu perispírito fica denso, igual desses irmãos aqui, Malaquias e outros. Se eu guardar mágoa, eu adenso o meu perispírito e adoeço mentalmente, o que a ciência já comprova com as doenças psicossomáticas. 8h25, alguém quer falar alguma coisa antes do outro capítulo? Não. Então, vamos ver os que dormem. Somos 15 pessoas. Hoje aqui, só para ver aqui quem está aqui. Itamar, Mari e todos. Boa noite a todos que chegaram depois. Os que dormem, capítulo 22. Diga, Itamar. Já falou. Eu disse boa noite. Boa.
Seguimos através de longas filas de arvoredo acolhedor, rumo às vastas edificações que obedeciam a linhas arquitetônicas singulares. Sem que eu pudesse explicar o fenômeno, as luzes diminuíam progressivamente. O que teria acontecido? Vicente e eu nos entreolhamos assustados. Alfredo, Aniceto e os demais, todavia, caminhavam sem surpresa. A serenidade deles tranquilizava-me o íntimo, embora o espanto insofreável. Isso aí, Ferreira está com o microfone fechado, não é muito comum. O médium tem medo de escuro. Às vezes também quando estou no escuro, rapaz, eu vou acender a luz. Aí eu digo, meu Deus do céu, se Ferreira me ver aqui, Ferreira vai pegar a palmatória de minha mãe da escola e vai me quebrar todo. Que? Ferreira, meu rapaz, como é que o médium recebe entidade espiritual e tem medo de escuro, achando que os espíritos têm medo de escuro, os espíritos têm medo do claro, soltando no escuro? É que a mente da gente é fogo, né? Vai para um lugar vazio e escuro, você já fica... Aqui, André Luiz, está num lugar iluminado. Mas vamos ver essas vastas edificações, já que são 3 quilômetros de prédio, para acolher. Então, estão dormindo, apaga a luz, né? Vai dormindo na luz forte. Os espíritos estão dormindo. Então, ele já ficou com medo, né? Eu não conheço, ele está aprendendo, né? E a gente está aprendendo junto com ele. Né? Mais alguns passos, atingimos os pavilhões diferentes que se estendiam em área superior a 3 quilômetros. Pelos meus cálculos, né? Lá dentro, contudo, as sombras se fizeram mais densas. Conseguia distinguir vagamente os quadros interiores, observando que se tratava, a meu ver, de espaçosas enfermarias com teto sólido, mas semi-abertas ao longo das paredes altas, dando livre passagem ao ar. Então, todos aqui para imaginar, cada um um hospital, né? Aquelas enfermarias, né? Com aqueles comungóis ou janelas, mais no alto, né? Porque é o doente com medo do doente se jogar, né? Nos hospitais daqui assim são, comungóis no alto, um teto sólido, um hospital, né? Enfim, os prédios. Só que sem a luz do hospital, né? Aqui estava quase em sombras. Dezenas de operários devotados e operosos seguiam-nos em absoluto silêncio. Alfredo era o único a falar, notando-se, contudo, que se fizera extremamente discreto nas palavras. Óbvio, se entrou num hospital, não está aqui com um hospital, silêncio. E aqui estão todos dormindo. O silêncio total, pouca luz, né? Tudo isso me dava a impressão de haver penetrado em um cemitério escuro. Era a impressão dele, né? Onde os visitantes fossem obrigados a guardar todo o respeito aos mortos. Então, todo mundo em silêncio, andando devagar, sombras e enfermarias. Ele já não viu ainda quem está em cima da enfermaria, né? Com estranheza, notei que um dos servidores entregara ao chefe do posto pequenina máquina que Alfredo nos deu a conhecer, gentilmente explicando: este é o nosso aparelho de sinalização luminosa. Estamos no centro dos pavilhões a que se recolhem irmãos ainda adormecidos. Temos aqui, presentemente, quase 2.000. Veja o tamanho desse posto. Na minha visão, que eu fui, que guardo até hoje, né, eu só vi o que é uma enfermaria, um negócio no lado, andei por ali. Para mim, jamais vou imaginar. Não estou dizendo também que todos são iguais, né? Não tenho como saber. E nem não saber como esse aparelho, né? Então ficar um aparelho que dispara sinais luminosos, né? Quem trabalha com isso aí deve ter na Terra já vários tipos disso aí. Os numerosos cooperadores dirigiam-se em ordem para a zona de serviços que lhes competiam. Depois de pequena pausa, falou o administrador com firmeza: iniciemos o trabalho de assistência. Ao primeiro sinal luminoso de Alfredo,
acenderam-se numerosas lâmpadas elétricas e, então, dominando a custo a primeira impressão de horror, vi extensas filas de leitos ao rés do chão, ocupados todos por pessoas mergulhadas em profundo sono. Muitos tinham o semblante horrendo. Eram muitos poucos os que traziam as pálpebras cerradas, parecendo tranquilos. Em quase todos, estampavam-se-lhes nos olhos, aparentemente vitrificados, o extremo pavor e o doloroso desespero da morte. Cadavérica palidez cobria-lhes a face. Ou seja, estava escuro, Ivanete. Você vai entrando, porque ele não conhecia, né? A gente está conhecendo, a gente está lendo, e ele não está lendo, ele está vendo uma pessoa que não conhece nada. É como um desdobramento pelo som. E todo mundo aqui tem, Messias fala, já citou. Você entra num local que você não tiver um preparo, e o guia te leva, que não vai só. Você chega lá, tudo escuro. Aí um sinal, todo mundo em silêncio. Uma lâmpadazinha piscando. Quando deu um sinal lá, um código, acendeu lâmpadas elétricas, iluminando o ambiente. E você olha para o semblante desse. Todo mundo de olho aberto, sem bater a pálpebra, vitrificado. O olho da morte. O cara morreu, né? Tá lá. Morto, grudado. Poucos que estavam com o olho fechado. A maioria com o olho e o semblante horrendo, de terror. Rapaz, você volta pro corpo correndo. Você vê o negócio. Eu vou voltar pro. Você tá maluco? Aí quando o guia já olhar, eu já tô voltando pro corpo, já tô acordando. Acendendo a luz toda. Eu quero saber mais luz apagada em casa, não. Dormindo com a luz acesa. Porque, rapaz, como é que eu fui? Um pesadelo. Realmente vai dizer o quê? Isso aqui é um pesadelo horrível que eu tive. Mas vai dizer isso. Mas os guias vão fazer, estão fazendo conosco. Muitas vezes a gente não se recorda, porque a gente ainda não tem condição de eles magnetizarem as nossas áreas de memória cerebral para a gente se recordar. Porque senão a gente se perturba durante o dia ou a semana inteira. Rapaz, Ferreira, você não sabe onde eu fui. Eu vi um bocado de zumbi, um bocado de múmia. Então, você foi para lá ajudar. Então eles vão treinando, porque a gente vai ver aqui na página seguinte que eles esperam trabalhadores especializados. Você lembra que André Luiz era um trabalhador não especializado? Quando ele foi para nosso lar, ele limpou o chão, o que é um trabalhador útil. Não existe trabalho melhor do que o outro, né? Toda atividade útil é trabalho, livro dos Espíritos. Mas agora ele quer se especializar. É isso que nós estamos fazendo. É isso que eles estão preparando. Eu não quero ser um trabalhador comum, que é útil, que é necessário. Mas eu quero, junto com Ivonete, Tamar, me especializar. Como? Na doutrina espírita. Nós pedimos isso. Porque a gente vai ver depois que eles precisam de trabalhadores especializados, que são levados pelo sono. Não é para quando morrer, não. Para que quando Ferreira vá durante o sono, como ele vai, ele olha uma cena dessa, ele ora. Ele hoje me contava que ele chegando, né, os espíritos que são atendidos, zoantropizados, né, ele acordar de noite e ver um porco imenso ao redor da cama dele. Um porco terrível, todo peludo, sujo. O Ferreira percebeu que era um espírito. Ele olhando para o corpo dele, olhando para o porco. Ferreira, meu irmão, eu sei que você não vai me morder, porque aqui é uma casa de paz. Se Ferreira não é especializado, Ferreira estava correndo até agora, entrava no corpo. Então ele orou, aí o porco fuçando em cima dele, aí foi se dissolvendo, atravessou a parede e foi embora. Quer dizer, espíritos zoantropizados, mandados ou pedidos, que os guias permitiram, para receber a prece. Então Ferreira é especializado, afastando o temor, o medo, mantendo o respeito a tudo e a todos. Mas não vai ter medo. Mas a maioria de nós, né? Não, que eu falo como humanidade, ter isso, fica apavorado. Eu vou, 8h36 aí, ó. Alguém quer falar dessa parte aí do capítulo? Alguém quer acrescentar? Diga-me, licença. Muitos anos atrás, eu devia ter por volta dos meus 15 anos, eu li
esse trecho do livro, e eu não me lembrava até recentemente que era nesse livro de André Luiz, mas quando eu li, ainda jovenzinho, isso me causou um trauma tão grande e um pavor tão grande que eu penso até que eu já estive nessa condição. E eu falo isso assim com a tranquilidade, Mário, porque até hoje, por exemplo, nos meus desdobramentos, que é uma coisa comum, eu diria, eu ainda me apavoro quando você tem aquela catalepsia que muitas vezes nos acomete. Quando o espírito está se desligando da matéria, a gente tem uma paralisação do corpo consciente, que vocês já devem ter tido essa experiência, né? Você está consciente, você está acordado, mas o seu corpo não se movimenta, você não tem acesso ao seu corpo. Nesse momento, o que você deve fazer é relaxar e imaginar que você está tomando um impulso. Aí você sai. Mas, até hoje, quando eu me vejo assim nessa situação, aquilo me dá um pavor. E esse pavor, eu acho que vem de uma cena dessa aí que eu tenha vivido, viu? Porque imagine você que é uma coisa absurda. A gente lê uma coisa dessa e a gente fica, se você raciocinar bem, você fica apavorado com a situação dessa. Eu vou passar para Joelma, mas disso aí, Messias, eu tenho medo. Aconteceu comigo antes, é uma das causas que eu busquei tratamento também de obsessivo, que era comum. Então você quer voltar para o corpo, não consegue. Você quer voltar. O que a psiquiatria diz isso? A psiquiatria não entende o espírito, diz que chama de terror noturno. Né? Não é isso que eles chamam? Terror noturno. Você quer voltar. Só que é isso, Bezerra ensina isso no livro Recordações da Mediandade, o que Messias falou. Você se acalmar, orar e dar um impulso. Porque você não vai morrer. Quer dizer, então quando você morrer, você vai ficar grudado no corpo. Não adiantou nada estar estudando. Porque acho que é um teste, viu? Porque quando morrer, vai ficar grudado. Diga, Joelma. Você sabe que há 3 meses atrás, fez agora, que meu pai faleceu, né? Você narrando aí, quando ele faleceu, que o hospital ligou, eu fui, mas meu irmão reconheceu o corpo, poder liberar o corpo. E quando eu cheguei lá no hospital, aí ele estava de olho aberto, como você, parecia que eu tinha voltado aquele dia, entendeu? Quando você narrou agora. Eles não tinham fechado os olhos dele, ele estava de olho aberto, com a boca escancarada. Foi uma cena horrível para mim, foi chocante, entendeu? Nossa. E aí você falando, essa narrativa do livro aí fez eu voltar aquele dia. Foi traumatizante. Até hoje eu ainda, às vezes eu oro, às vezes eu oro não, eu oro sempre para não me lembrar mais daquela cena, porque foi chocante para mim. Veja como é que é, né? Veja, eu vou passar depois para Lúcia e depois para Itamar. Eu também fiz o enterro de minha tia, que morreu de câncer, né? E eu tinha mais ou menos 19 anos. Aquilo ficou um ano em minha mente, porque minha mãe, em depressão, não foi vesti-la. E eu fui, a gente não tinha mais parente encarnado. E aqui, quando eu pegava nas marcas da quimio da rádio, né? O seio duro, aquilo ficou em minha mente. Até que um ano depois, eu não tinha o estudo espírita, né? Nenhum. Ela se aparece no quarto de mim com 4 crianças. Nunca esqueço, me levou para o cemitério, conversou. Ali foi o corpo de sua tia, mandou pegar nela. Ela tão rejuvenescida, para que eu pudesse dissipar da minha mente. Eu acordei, chorava, porque ela fez o papel de pai, né? Eu não tive pai para me criar. Amo minha tia, é o espírito familiar nosso agora. Aquilo ali. Então a mesma coisa, Jaime, quer dizer, você viu seu pai como eu vi minha tia, que a gente ama, que a gente gosta, mesmo assim, causa um choque na gente. Diga, Lúcia. E eu tenho certeza, Mari, que ele foi os bons espíritos, o mentor dele espiritual, e eu orei muito a equipe Vovô Bezerra de Menezes, que ele, hoje eu tenho certeza que ele está no hospital se recuperando, porque ele morreu muito debilitado, entendeu? Ok. Diga, Lúcia, depois aí Itamar. De sonho, de você desligar do corpo. Essa semana não, tem umas 3 semanas que eu tive um episódio desse. Eu peguei, mentalizei, eu queria voltar e eu não conseguia. Aí eu disse assim, não, eu devo ter morrido. Eu não vou me desesperar.
Aí eu fiquei ali, até depois que eu voltei, mas está na minha mente, ó, as 3 semanas. E também foi um episódio também com a tia minha, que eu queria, porque queria dar um abraço nela, e eu fui até ela. Passei pelo cemitério, fui e voltei. Essa coisa está bem assim fresca em minha mente, ultimamente. Ok. Itamar. Abre o microfone, Vitor. Vocês estavam falando, eu estava me lembrando, Messias, que eu passei muitas situações iguais a essa. Você e aos amigos. Desde menina que eu tinha esses problemas graves para mim. Eu via tudo o que se passava, eu via meu pai me socorrendo, mas eu não conseguia voltar ao corpo e sair daquela situação que eu estava vivendo. Meu pai me socorreu muitas vezes mesmo. Eu via coisas bater dentro de casa, etc. E eu tinha esse problema da catalepsia, né? Aparente. E eu ainda não era nem casada. Tinha um espírito, ele era um oficial. Eu acho que ele é um oficial do exército, porque ele usava aqueles contornos preto, e ele era bem alto pelo tamanho do pé, pela altura das pernas, e ele vinha fardado. Eu podia estar dormindo. Quando eu pressentia que ele estava se aproximando, eu tentava acordar e estava nesse estado. Aí eu via ele descer o degrau do quarto onde eu dormia com Maria Bonfim. Você lembra, né, Serginho? Maria Bonfim. Eu estava passando uma época com ela. Ele descia o degrau, chegava em cima da minha cama, eu via ele se debruçar em cima de mim, e eu desesperada, quando eu chamava, pedia socorro às entidades espirituais que trabalhavam com meu pai, era que eu conseguia sair daquele torpor, mas ele me impedia de eu retornar ao corpo, se jogava por cima de mim. Uma situação terrível. Eu passei muito tempo por essas situações, muito tempo mesmo. Graças a Deus, o tempo foi passando, eu até me libertei disso. O espírito, né, se esclareceu, né? Deve ser esclarecido, enfim, pelos guias, e mudado os seus objetivos. Então, isso acontece na humanidade. A diferença do espírito é que estuda. Porque vai para psiquiatra, medicação, terror noturno. Eu vi no Globo Repórter isso. A causa, ele não fica dizendo que é neurônio, não sei o que lá. Terror noturno. Então, isso é chamado, no livro Recordação Bezerra, chama de estado cataléptico, né? Mas provocado pelo desdobramento do sono que ele faz, ele orienta passo a passo para a gente lidar. Eu não consigo ainda muito assim. Porque é uma situação, como o Itamar ficou aí, rapaz, dá uma agonia terrível, cara. Você pensa que está morto. Eu não posso deixar meu corpinho agora. Eu fico falando comigo, tá muito novo. Aí, e fico naquela agonia. Mas vamos lá. Descontrair um pouco. Então, recordando a literatura antiga, pensei nos velhos túmulos egípcios, né, das múmias. Tínhamos diante de nós centenas de múmias perfeitas, raríssimos, pareciam dormir um sono natural. Veja os melhorzinhos, né? Por isso que os 3 primeiros é os que já tinham despertado, né? Porque eles passaram por isso. Então, todos esses vão passar por isso, né? Vão despertar. Aproximando-se de nós outros, Alfredo falou a Aniceto em particular. Infelizmente, não podemos atender a todos. São 2.000. Não tem mão de obra para atender. Então tem que chamar Messias, Carmen, Itamar, para ir lá, né? Nesse cemitério aí, nesse local que parece um cemitério. Infelizmente não podemos atender a todos. Por quê? Indagou o nosso orientador, comovido. Estamos aguardando, achei fantástico, o pessoal adestrado. Aí, Ivonete, veja que esperança. Estou aguardando você, criatura. Aguardando Josi, aguardando Joelma. Pessoal que está se adestrando, né? Para se especializando, aqui ele usa um termo, adestramento, nós não somos animais, mas estamos nos adestrando para trabalhar com esse pessoal, né? Tenho aqui a colaboração de 80, são 2.000, Maria Lúcia, 2.080 auxiliares para esse gênero de serviço. Entretanto,
Não pode cada qual atender a mais de 5 doentes uma só vez. Veja a carência de mão de obra. São 2.000, só tem 80, e cada desses 80, cada um só atende 5. Aí você imagina um plantão de passe, né? No centro espírita. Aí você abre, hoje chegou quarta-feira, no raio de luz. Tem quantas pessoas? 2.000. E tem quantas pessoas aqui? Imagina como é com 2 passistas só, vai atender. Ele vai se esgotar. Não tem fluido que dê conta, mesmo sendo reposto. Então veja que é um pessoal que requer auxiliares, mão de obra mesmo, né? Quantidade de gente, não só especializada, mas mão de obra. À vista disso, dos nossos 1.980 abrigados, né? Que ele agora coloca exato o número, separei os 400 mais suscetíveis de próximo despertar, a fim de submetê-los a um tratamento intensivo. Então, o especialista olhou, desses 1.980, 400 já estão em melhores condições. E os demais vão ser atendidos como? Né? Só vão receber alimento e medicação mais denso, uma vez por dia. Não, veja, o pessoal pensa que é mágica. Morreu é mágica, os guias, seu Nascimento colocou a mente, nutriu todo mundo. E eu estava achando, não. Mário, que nem precisava de alimento. Se está dormindo, quem está dormindo não come. Se estiver dormindo, não vai comer. Ele não entra em detalhe, mas deve ser como no hospital, né? Intravenoso, né? Não é isso, no hospital? Mas ali pela descrição do livro, eles não estavam dormindo. Tanto é que eles não conseguiam conciliar o sono. Eles estavam, diz no texto aí, que eles estavam com aparências muito feias, não é isso? E que estavam de olhos abertos. E na hora da oração aí, acho que é mais adiante um pouquinho, eles começam a estertorar, a se movimentar. Então eles não estão dormindo. Eles estão com a aparência de sono. Será que se alimentam? Será que eles se sentam? Aí ele não entra em detalhe. Para tomar a papinha, a sopa. Certamente é tipo veia, né? É isso. E o tratamento aí que eles estão recebendo é o quê? Passe? Você viu que é alimento mesmo? Que é água, que é sopa? Não, que precisa de trabalhadores para ajudar. Então eu estou perguntando, é o tratamento de passe para eles se revigorarem? Os outros não têm condição de receber passe. Primeiro que não tem trabalhador. Ele vai se aprofundar aqui. De 1980, 80 técnicos, 400 seriam atendidos. Os outros apenas só recebem alimentação e medicação densa e água. Os outros não têm. Não tem porque não tem condição de receber, ou não tem porque falta trabalhador, já que eles precisam, estão aguardando pessoal adestrado. Ele está falando para a gente. Ele não está falando para ninguém. O livro é falando para a gente. Se prepare moralmente e nos estudos, para que quando for desdobrado, né, do sono, você chegar lá e quando vir uma cena dessa, não se apavore. É para isso. Tem que se preparar mesmo. A gente se incorpore a isso aí. Se incorpore a essa equipe para ajudar. Então, vamos lá. O tempo já falta ler mais só um trechinho. Depois aguardo quem quiser falar para encerrar. Aniceto calou-se, né? Então, vamos só parar aqui. Higienização. Porque eles estão comendo alimento denso, né? Eles precisam ser higienizados, né? André Luiz não teve que cortar as unhas, nosso lar, ir para o banheiro, fazer a barba, se limpar, não é isso? Patrícia, né? Violeta na janela, foi para o banheiro, deu descarga no banheiro, porque eles comem sopa. Então eles precisam de gente para higienizá-los. Isso aí as pessoas trabalhadoras vão fazer, não é um trabalho especializado. Por isso que André Luiz começou em nosso lar, auxiliar de limpeza, mas precisam. Agora, para o passe e o sopro, que é as outras coisas, eles precisam de pessoal adestrado. Mas há inúmeros trabalhadores para essa mão de obra, porque eles devem precisar, como a gente viu, levando garrafas, lá, panelas de sopa, panelas de coisa. Então, o trabalho que não precisa de especialização. Eles precisam ser higienizados, né? Não entra em detalhe, mas a gente subentende. Não comendo alimento denso, vai ter que sair. Vai ter que botar a fralda, né? Então, é tudo isso. A gente pensa, o que é que está aqui? É um tira-máscara o livro. Você pensa que morreu, vai para o céu, e se encontra com o seu guia faz tudo.
Você não sente mais fome, não sente mais nada, você fica tudo. Não é assim. A morte não muda ninguém, a não ser quando a gente deseja mudar. Então, Aniceto calou-se pensativo, profundamente tocado pelo que via, inclinei-me instintivamente para o abrigado mais próximo, tentando examinar-lhe o estado fisiológico. Quando Luiz é médico, ele olha, se aproxima de um doente, desse está dormindo. Identifiquei o calor orgânico, a pulsação regular, os movimentos respiratórios, embora verificasse a extrema rigidez dos membros, como que mergulhados em mobilidade cataléptica. Eles estão conscientes, assim, mas estão o quê? Aquilo que está no livro dos Espíritos. Eles estão sob as sensações ainda do transe cadavérico, da morte. Eles estão ali pensando que estão mortos. É que chega na mediúnica, né, sufocando, me tire do cemitério. Mas ele está ali. Ou me tire do cemitério, me tire do cemitério. Ele está ali. Mas a mente dele está lá. Mas como é que ele está aqui e está lá? A mente é tudo. A mente é tudo. Então ele está na mediúnica e pedindo para abrir a tampa do caixão, os espíritos. A mente desses espíritos, eu posso imaginar assim, que eles estão aqui, mas se um espírito desse aqui for levar para a mediúnica, ele vai dizer que está no caixão. Ele já passou pelo posto de socorro, não melhorou, pode ter o recurso de ter vindo para pegar o calor magnético, o fluido vital do médium, para ele despertar. Mesmo assim, as primeiras palavras dele vai dizer: estou sufocado, estou preso em algum lugar, no caixão. Ele já passou pelo posto de socorro. Mas a mente é tudo. É isso que o doutrinador tem que compreender, né? Que a mente é tudo. Eu não vou ler mais, né? O instrutor sorriu. Que é as perguntas da Luiz, né? Que vai ter, né? Que a indescritível impressão apoderou-se de mim. Levantei-me assustado, dirigi-me a Aniceto com a máxima discrição e interroguei. Só vou ler as perguntas. Explicai-me, por Deus, que vemos aqui? Estamos acaso na moradia da morte? Depois da morte? Aí só para a semana. Cada nosso tempo, faltam 8 minutos. Então, André Luiz, é as perguntas que nós fazemos. Né? Como é que o espírito morreu? Está no posto de socorro, ainda sob a impressão da morte. Diga, Elisângela. Boa noite a todos. Mário, é como se um paciente, quando você relatou isso aí do livro, um paciente em UTI, ele fica nesse estágio aí. Quando o paciente está entubado, ele não perde a audição, ele está escutando ali tudo que a gente está falando, mas assim, ele é como se tivesse uma rigidez e a gente tem que limpar, ele se alimenta através de sonda, a gente tem que ter todo esse cuidado com a higiene do paciente, com o corpo do paciente, para não abrir ferida, porque ele fica muito tempo acamado. Então tem que ter todo esse trabalho com a pessoa que está ali e o respeito também com aquela pessoa que está ali. Veja aí, né? Que requer uma especialização. Tirar as escárias, tirar tudo, né? Fazer isso aí, né? Vê que André Luiz, nosso lar, ele não conseguiu trabalhar assim. O filme mostra, quando ele vai pegar um, não é assim aqui. Aí ele quer trabalhar, ele vai limpar vômito, né? Trabalho útil. Ele recomeça assim. Um homem que foi 25 anos cirurgião, mas ele, a sua humildade, recomeça limpando o chão. O filme mostra isso. Então ali começa o novo André Luiz, né? Que a gente ia aprender a amar, respeitar. Mas aí o que a Elisângela falou, são várias situações que cada um, eu acompanho esse pensamento aí de Elisângela aí, desses espíritos. Alguém quer falar outra coisa aí? Diga, Lúcia, depois de Tamar. Minhas palavras são mesmo de Elisângela. Eu vi realmente, quer dizer, eu entendo que um hospital de UTI, enfermaria, a semi-intensiva, até eles chegarem ao ponto de alta. É isso mesmo, é um hospital. E é um hospital aqui no livro, né? Embora André Luiz, a impressão que ele tem, que ele não conhecia, é que estivesse no cemitério. Diga, Itamar. Itamar, abre o microfone. Sobre assim, não é nem sobre o assunto que nós estamos discutindo que eu vou falar. É que hoje eu assistindo, mas se refere a esse livro, se diz, o problema de Otávio, que você inclusive nos relembrou na quarta-feira, né?
Eu estava assistindo hoje o Globo, o Jornal Nacional, e eles estavam citando a história de uma senhora, ainda jovem, que por conta própria, por vontade dela, não quis engravidar e por conta própria se deliberou a adotar 5 crianças com problemas mentais. Eu achei supimpa, lembrando logo de Otávio. Essa vai entrar no mundo espiritual como uma completista. Ela desde jovem tinha essa vontade, aí não quis engravidar e depois, alimentando essa ideia de ter uma família dessa forma, e adotou essas 5 crianças, todas elas com problemas mentais. Com certeza, não vi isso aí, mas a gente viu também, né? Otávio vinha foi às 7 horas, o Jornal das 7. Otávio veio com os irmãos dele e entregou. Não é um orfanato, né? Ele não está julgando ninguém, mas está analisando aqui. Então, cada pessoa, e essa aí adota que nem é do sangue dela. Do sangue dela não é. E tudo já grande. Ok, faltam 4 minutos. Itamar, faça a prece aí, você pode ter tempo para fazer? Posso. Bom, relevemos a Deus, né? Ou melhor, firmemos em Deus, no mundo maior, os nossos pensamentos, após um estudo que nos orienta, nos faz crescer espiritualmente através do conhecimento. Agradeçamos a Jesus por esses momentos e tentemos, com o auxílio de Deus e dos seus benfeitores, com as bênçãos do Mestre Jesus, colocarmos todo esse ensinamento em prática em nossas vidas, compreendendo melhor os nossos sofrimentos, as nossas provas na terra e sabendo lidar, inclusive, com os nossos momentos felizes, porque muitas vezes nos deixamos perder quando a felicidade ou a alegria nos envolve. Não percebemos muitas vezes armadilhas que esses momentos muitas vezes nos trazem. Então que Deus nos auxilie a observarmos melhor os momentos que vivemos, para resistirmos às tentações e estarmos cada vez mais preparados, sendo melhores que ontem, para alcançar uma vida mais digna, a consciência tranquila e chegar ao nosso momento de retorno à pátria, sabendo que nos esforçamos o máximo dentro dos nossos limites por um viver melhor. Muito obrigado, Senhor, e muito obrigado, a cada um de nós que nos unimos, nos auxiliamos, nos sustentamos uns aos outros nessa lida que vivemos, muitas dificuldades, de muitas dores e de muitas provas, apesar das alegrias também que vivemos. Que assim seja. Boa noite. 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 Boa noite a todos.